Olá! Seja em lojas virtuais ou físicas, bancos, escolas, hotéis, órgãos públicos e até para usar as redes sociais, uma palavra é sempre utilizada: cadastro. E para fazer o tal cadastro, são necessários os dados pessoais. Não há outro jeito. Mas embora muitas pessoas e empresas não saibam, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que foi criada para promover a proteção dos dados pessoais de todos aqueles que estão no Brasil. E desde agosto de 2021, quem não respeitar o disposto na lei está sujeito a sanções e multas. O advogado Lucas Grandini Artuso, especialista no assunto, conversou com o Marcos Pacelli e falou sobre a importância da LGPD e sobre o que ela dispõe. Bom, a LGPD eu diria que é um dos grandes marcos regulatórios que a gente tem desde o Código de Defesa do Consumidor. Então, ela dispõe sobre a proteção, sobre o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, inclusive em meios digitais. Então, ela se aplica tanto a dados digitais quanto a dados físicos. E por tratamento a gente entende qualquer operação que é realizada com dado pessoal, desde a coleta, armazenamento até o descarte. E o que você acredita que ela vai trazer de impacto, ou qual que são os reflexos dela no dia a dia para o trabalhador? No caso aqui a gente, como é sindicato dos comerciários, interessa a eles saberem sobre isso. E também nas empresas e para o cidadão em geral. O que você acredita que seja o principal impacto? Certo. A lei ela traz direitos e deveres. Ela traz vários deveres para a empresa, né? Então, desde manter um relatório de impacto, fazer um relatório de impacto, manter o registro das operações de tratamento, até direitos para o titular, como o direito de acesso, direito de confirmação do tratamento, direito de portabilidade. O grande impacto vai ser justamente, por ser uma lei que traz direitos e deveres, então direitos para o trabalhador, né? Para os indivíduos, como o direito de acesso, direito de confirmação ao tratamento, direito de eliminação dos dados tratados em desconformidade, e também uma série de deveres para a empresa, como, por exemplo, manter o registro das operações de tratamento, nomear o encarregado de proteção de dados. Então, a lei traz vários requisitos a serem cumpridos e observados pelas empresas. Lucas fala também por que é importante que as empresas deem atenção à LGPD. Bom, é importante destacar, né, que as empresas dêem uma atenção à proteção de dados pessoais, à segurança da informação, porque é uma lei que entrou em vigor em setembro do ano passado. As sanções administrativas começaram a valer a partir de agosto, então pode ser desde uma multa simples até uma multa de 2% do faturamento global da empresa, limitada a 50 milhões por infração. Mas essa eu acredito que não seja nem a multa mais pesada, mas sim a publicização da infração, ou seja, tornar pública que aquela empresa cometeu uma infração. E isso pode trazer um dano reputacional, tanto com relação aos concorrentes quanto ao mercado, né? Então, o recado que eu queria dar é para as empresas se preocuparem e não deixarem de lado, né, esse aspecto da proteção de dados e da segurança da informação. Além da questão jurídica, como hoje quase tudo é informatizado, conversamos com o desenvolvedor Antônio Carlos Iliesca, que estudou profundamente a LGPD para aplicá-la no desenvolvimento de sistemas, no âmbito da tecnologia de informação, a TI. Bom, Antônio Carlos, no que consiste essa lei e o que ela muda na vida das pessoas e das organizações? Muito bem, Edson. Nos últimos anos, nós temos observado diversas situações em que dados pessoais têm vazado pela internet e têm sido utilizados até para se cometer crimes, né? As pessoas hoje utilizam os seus dados pessoais em diversas situações. Quando elas preenchem um formulário para fazer uma compra, quando elas participam de eventos em sites e outros meios de redes sociais, por exemplo. Então, essa legislação veio para garantir a proteção à privacidade dos dados da pessoa física, correto? Então, ela foi instituída em 2018, certo. Correto? E ela prevê uma série de garantias ao titular, à pessoa física,
e uma série de cuidados, de obrigações que a pessoa que faz o tratamento, a empresa, né, de dados, tem que cuidar. Certo. Então, ele estabelece papéis, né? A pessoa física é o titular, é a pessoa que é a proprietária dos dados, né? A detentora dos dados. Quando falamos dados pessoais, nós nos referimos aos dados que identificam a pessoa, né? CPF, nome, endereço e outros dados. As empresas utilizam esses dados para poder oferecer serviços. A empresa é tratada na lei como controladora, né? Então, você tem a pessoa física, que é o titular, e você tem a controladora, que é a empresa. A empresa tem os seus funcionários, as pessoas que lidam com esses dados, né? Que coletam esses dados, que armazenam, que trabalham com esses dados. Eles são chamados operadores. E nós temos nas empresas também agora o papel daquela pessoa que vai cuidar para que a lei esteja sendo observada, que é o encarregado de dados, né? A lei prevê uma série de pontos a serem observados. Você, como titular, a pessoa física, ela tem o direito de saber como os dados são coletados, que tipos de dados são coletados, né, quais dados são necessários para a empresa prestar aquele serviço, como esses dados vão ser armazenados, né, o que é que vai ser feito com eles, por quanto tempo esses dados vão ficar armazenados, e a pessoa tem o direito de, a qualquer momento, pedir informação para a empresa sobre esses dados. Ilesca fala também sobre política de privacidade e sobre o que deve ser observado quando se está acessando um serviço, principalmente pela internet. Às vezes você está ali utilizando, está na internet, está numa determinada página, aparece aquele formuláriozinho ali que você tem que preencher e clicar aceito, não aceito. Então, em qualquer momento, você pode voltar atrás e falar, olha, isso aqui eu não quero mais. Correto. A empresa que está colocando aquilo à disposição tem que dar essa opção para o usuário. Duas coisas são importantes que você observe quando você está acessando um serviço, principalmente pela internet, né? Um deles é a política de privacidade. A empresa precisa deixar bem claro e bem detalhado como ela trata os seus dados, né? Como ela armazena, que tipo de operações ela vai realizar, por quanto tempo, né? E ela tem que, quando você preenche um formulário, ela tem que te explicar, né, como serão tratados esses dados, e você tem que autorizar. E uma coisa importante é observar nos formulários que você tem que ter a opção de dizer não autorizo, né? Porque muitas vezes você tem um formulário que só tem um botão OK lá, né? Você não tem como... Então, quando você autoriza, o que nós chamamos de termos de consentimento, você está sabendo para que a empresa vai utilizar aqueles dados e você está autorizando a fazê-lo, correto? Então, são essas garantias. Correto. Agora, falamos sobre os cuidados que o Sindicato dos Comerciários de Bauru adotou em respeito à LGPD. Bom, você me disse também que você precisou adequar os sistemas que você produz para essa nova lei, né? Quais foram essas adequações que você precisou fazer, inclusive nos sistemas que você tem lá no sindicato? Correto. No Sindicato dos Comerciários, nós, estudando todos os pontos que a lei pede, né, o cuidado, que vão desde a coleta dos dados, né, até a forma como os dados são armazenados, se eles são ou não transferidos, né, de um local para outro, a segurança de servidores, a segurança da forma como esses dados são utilizados pelos operadores, né, pelos funcionários que trabalham com dados. Então, nós tivemos que adequar os sistemas, tanto na orientação dos usuários, né, os sistemas geram formulários, termos de consentimento, a política de privacidade, quanto no cuidado com os formulários, na forma como os dados são guardados para evitar que eles possam ser vazados. É aí que entra a criptografia? Dados são encriptados, né? Eles são, digamos assim, embaralhados, né? Para que se alguém eventualmente tiver acesso àqueles dados, que ele não consiga entender aqueles dados, né? Outro termo que foi criado na lei é a anonimização.
Ou seja, você tem o dado de uma pessoa lá, você tem os dados dela, mas se alguém tiver acesso àqueles dados, o nome vai ser trocado, por exemplo. Então, ele não vai conseguir saber de quem são aqueles dados. Correto? Então, são uma série de procedimentos, né, que nós temos adotado para que os sistemas sejam mais seguros, né? A lei prevê um conceito que ela chama de qualidade de dados. Então, você tem que ter respeito por aquela pessoa que você está tratando os dados, né? Então, você tem que fazer isso com qualidade. Você não pode pedir dados que você não vai utilizar, você não pode pedir dados em excesso, né, nesse caso. Você não pode utilizar inadequadamente aqueles dados. Correto. Agora, existem dados que, se você não os tiver, você não conseguirá fornecer o serviço. Então, no termo de consentimento e na política de privacidade, você deve explicitar isso para o titular, né? Marcos Pachelli, responsável pelo setor de convênios, é o encarregado de dados do sindicato e fala sobre o termo de consentimento que o comerciário recebe quando vai se tornar sócio da entidade. Bom, no caso do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru, quem está cuidando quem é o encarregado de dados? Sim, o encarregado de dados. É o Marcos Dávila Pachelli, que está aqui com a gente, que é do Departamento de Convênios. Marcos, tem aí o termo de consentimento que o trabalhador do comércio assina quando ele chega lá para se tornar sócio do sindicato. O que tem nesse termo? O que você poderia falar para a gente sobre ele? Bom, vamos lá. Esse termo que o associado, que a pessoa que vai se associar, ele vai ter que concordar ou não, ele basicamente tem aqui alguns dados pessoais que são necessários para que a gente possa fazer a distinção do associado ao comerciário, né, ao trabalhador no comércio. Representado, né? Isso. Porque a gente tem a figura do associado, Isso, exatamente. que é aquele que tem a carteirinha. Que pode ter acesso aos benefícios E tem o do sindicato. representado, que é aquele que recebe simplesmente os benefícios da convenção coletiva. Exatamente. Então, a pessoa ela deve ler, né, esse termo quando ela for se associar, e nele vão conter alguns dados pessoais, como o nome do empregado, estado civil, CPF, data de nascimento, PIS, naturalidade, endereço, telefone fixo, celular, e-mail, nome dos pais. A pessoa vai ter que fornecer uma foto 3x4. Esses dados são para que a gente possa fazer a carteirinha, né, como já foi dito antes, ter essa diferenciação do sócio para o representado, que não tem acesso, né, o representado ele não tem acesso a alguns benefícios exclusivos para sócio. É importante ressaltar o seguinte, Edson, tudo isso a pessoa já fornecia antes da lei. Normalmente. Quando ela ia, eu quero me associar, tal. Agora, preenchia a fichinha com os mesmos dados. A diferença agora é que essa lei ela tem a finalidade de proteger esses dados do trabalhador. Como sempre foi protegido, mas agora ela tem uma segurança legal. Mas o sindicato também tem a responsabilidade de não divulgar esses dados e utilizar apenas quando de forma necessária. Nesse caso, como eu falei, para fazer essa diferenciação, fazer a carteirinha, para a gente saber quem são os associados, senão não tem jeito. Você precisa emitir uma carteirinha para que o trabalhador no comércio tenha acesso à colônia de férias, tenha determinado... Dentista, exatamente. Que é dentista que temos na nossa sede, entre outras coisas. Alguns convênios que nós temos. O que o sindicato nunca vai pedir para você, né? Que são os dados sensíveis. Sua orientação sexual, sua religião, se você é filiado a determinado partido político, ou se você tem algum tipo de orientação política, ou orientação sexual, ou religiosa. Esse tipo de coisa não tem o sindicato não tem o menor interesse nisso, né? Não importa. Então, esse tipo de informação nunca vamos pedir. Quando você pede o dado, né, Antônio Carlos, tem que justificar o porquê que está sendo pedido. Alguns dados que são, digamos, dados sensíveis, podem ser necessários para o cumprimento de determinadas questões, por exemplo, questões médicas, questões de saúde, né, questões fiscais, né, questões legais. Então, em determinadas circunstâncias, alguns dados mesmo que sensíveis, que são esses dados que, como o Marcos explicou, normalmente não se pede, né? Eventualmente podem ser necessários, como, por exemplo, o tipo de sangue, né? Como você disse. Né?
O que é importante a gente salientar, então, é que os dados dos associados do sindicato, dos representados do sindicato, estão bem guardados, né, Antônio Sim. Carlos? Um ponto importante da lei é a questão da cultura, né, da governança, da cultura organizacional. Então, dentro do sindicato, está se debatendo isso, né? As pessoas estão se informando a respeito, está se conversando sobre isso. Com seriedade. Isso cria o cuidado, porque se você for resumir a lei, você pode dizer, essa lei ela pede que se respeite as informações pessoais. Ou seja, você forneceu dados para uma empresa, no caso da entidade sindical, e ela vai usar esses dados com muito cuidado, né? Ela não vai fazer mau uso desses dados. Correto. Bom, Marcos, então, nas suas considerações finais, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Sim, eu acho que é interessante que quem já é associado, né, fosse ao sindicato ou entrasse em contato por telefone ou pelas redes sociais, por e-mail, para poder fazer uma atualização cadastral, certo? Para poder saber se está tudo certo, se está tudo ok, se mudou o endereço, mudou... porque às vezes a gente tenta entrar em contato com algumas pessoas para fazer a atualização e essas pessoas acabam não tem mais o endereço, não tem mais o telefone mudou, então fica complicado. Às vezes a pessoa já não está mais numa empresa que está no cadastro, sabe? Então a gente precisa às vezes fazer uma atualização cadastral. Seria bacana ou quem é associado fosse lá para fazer essa atualização. E se você quiser ver os termos, né, a política de privacidade, entra no nosso site, que é www.simcomerciariosbauru.org. Aí você vai lá no menuzinho ali, se você tiver no site, você vai ver a barra horizontal ali em cima, política de privacidade. Se você tiver no celular ou no tablet, você vai poder ali naqueles 3 risquinhos que tem, né? Você vai poder entrar ali e procurar também política de privacidade. Aí você vai poder ler na íntegra, tudo em relação a isso, como que nós estamos tratando os dados. E é como sempre foi, estamos mantendo segurança, que agora tem essa lei aí que ajuda a manter essa proteção. Correto. Bom, então nesse ponto é importante a gente lembrar. Telefone lá em Pederneiras, você que é associado em Pederneiras, 3283-1230. Isso. E aqui em Bauru, 3233-3011 e 3104-3747. São os telefones de Bauru e de Pederneiras. E também pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. O sindicato tem a página lá no Facebook. É só mandar uma mensagenzinha para a gente lá para fazer a atualização dos dados cadastrais. Correto, Marcos? Certo. Antônio Carlos, suas considerações finais, alguma coisa que a gente não falou que você julga importante? Eu agradeço pela oportunidade, né, de estar falando aqui com vocês, e eu queria dizer que se as pessoas quiserem se informar mais a respeito, elas podem acessar o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E porque, vamos supor, as pessoas perguntam, mas se eu perceber que houve vazamento de dados ou um tratamento inadequado dos meus dados, como é que eu procedo, né? Então, primeiramente, você entra em contato com o encarregado de dados da empresa, do site, do que você estiver utilizando. No caso do sindicato, você entra em contato através dos telefones ou através do e-mail, né? Tem um e-mail, né, Marcos? lgpd@secbal.com.br. Tá. Então, como eu disse, né, você entra primeiramente em contato, né? O sindicato vai te orientar, né? Se você precisar saber quais dados estão sendo tratados, para o quê, né? Qual é a necessidade, por quanto tempo, você vai ser prontamente atendido, né? Você pode fazer isso através do e-mail, né, que foi passado, e procure se informar. Isso é importante, né, para garantir seus direitos, e o sindicato está contribuindo com isso também. Ok. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aí. A gente espera contar com vocês numa próxima oportunidade. Opa. Com certeza. Obrigado.